Capítulo 4. O caçador. Ao saber do acontecido, Dr. Gilson ficou abismado. Era padrinho de batismo de Suelen, junto com a esposa. Tinha sincera afeição pela garota e pelas irmãs. Só de imaginar o que poderia ter acontecido, entrava em pânico. Também era pai e conhecia todo o sacrifício de Valéria para criar as filhas. O destino da outra garota, Odinete, também o comovia. O que seria dela? Simplesmente desapareceria, como se nunca tivesse existido? Aprisionada por seus algozes em algum ponto remoto do país, sem sequer conseguir pedir ajuda. Era terrível só de pensar. Ela tivera um lance de coragem ao dar o telefonema. Isso foi fundamental. Decidido a fazer alguma coisa pela garota, nem esperou pela conta telefônica. Entrou em contato com a Telesp e logo conseguiu a lista dos telefonemas dados para a casa de Valéria naquele dia. O número do DDD era da capital de outro estado. Esses mafiosos geralmente mantinham casas nos arredores de cidades turísticas, onde exploravam as garotas aliciadas. O primeiro caminho ele sabia melhor do que ninguém, sendo advogado. Era entrando em contato com a polícia para anexar mais esses detalhes ao processo do desaparecimento de Odinete. Mas será que, sobrecarregados com todo tipo de crime para combater, os policiais dariam conta sozinhos do recado? Além de que Odinete provavelmente era mais uma de entre milhares de adolescentes desaparecidos. Vou contratar um detetive particular de minha confiança, disse o Dr. Gilson para Valéria. Mas a mãe da garota é pobre, doutor. Quem vai pagar os horários do detetive? Se eu pudesse, até ajudaria. Não se preocupe com isso. Eu me sensibilizei muito com esse caso. E essa pessoa, em particular, me deve muitos favores. Se a gente não tomar uma providência, nunca mais essa garota volta para casa. Que coisa horrível! Valéria estremeceu sem querer. Imagine o que a coitada da mãe está sentindo. Mas eu pensei que a gente deveria ir novamente à polícia, contar do telefonema. Claro, faremos isso, mas vamos trabalhar por nossa conta também. Não podemos perder mais tempo. Ligue para o Liu. Valéria conhecia bem o cara. Um oriental de fala mansa. Parecia tudo, menos detetive. Tinha a persistência de um cão farejador. Uma vez, na trilha de alguém, essa pessoa que se cuidasse porque ele não desistia. O melhor de tudo é que o seu rosto era tipo borracha, como o dos atores. Podia se passar por qualquer pessoa, infiltrar-se em todos os ambientes. Ele era o caçador no encalço da caça. Não demorou muito. Liu apareceu no escritório, ligadíssimo ao Dr. Gilson, a quem devia favores. Bastava o advogado chamar que ele surgia. Arremedo de sorriso nos lábios finos. De certa forma, era apavorante, como se nada escapasse aos olhos amendoados, que não traduziam a menor emoção. Dr. Gilson colocou
a par dos acontecimentos. Prometeu que no final da tarde ele teria uma foto recente de Odinete e entregou-lhe a lista de Telespe com o nome da localidade e o número do telefone de onde viera o interurbano. A ordem era descobrir o mais breve possível o paradeiro da garota e resgatá-la do jeito que fosse necessário. Não deveria medir nem esforços, nem gastos. Fizesse o que tinha de ser feito. Sem perguntas, como sempre, doutor? Falou Liu, o rosto sem expressão, imagem congelada de si mesmo. Sem perguntas, concordou o advogado, conhecendo o sistema de trabalho do outro. Ele fornecia soluções, mas não gostava de ser questionado quanto aos seus métodos de trabalho. Havia apenas um compromisso ético entre ambos. Inocentes não seriam prejudicados. O resto, o advogado preferia nem saber. Liu saiu do escritório para tomar as primeiras providências, ficando de voltar mais tarde para apanhar a foto. Valéria não se conteve. O senhor confia muito nesse sujeito. Como pode saber se algum dia ele não vai traí-lo, fazer alguma coisa ilegal que prejudique o seu nome? Há entre nós uma ligação muito especial que me dá a certeza de que nunca o Liu vai sair da linha. Virar um criminoso, se é isso que perturba você. Algum dia eu lhe contarei, Valéria. Como pode ter tanta certeza? Você acha que se não tivesse essa certeza, daria a carta branca para ele agir? Foi a resposta do advogado. Valéria calou-se. Não era da conta dela mesma. E o Dr. Gilson já estava fazendo muito em ajudar a Odinete, contratando o detetive. Mas que aquele sujeito dava medo? Ah, isso dava. Onde será que o patrão conheceu tal peça de museu? Parecia que não vivia neste mundo. Será que tinha família ou era solitário? Também, com aquela expressão no olhar, quem se aproximaria dele? Dirigiu-se à casa de Alzira para conseguir a foto de Odinete e avisá-la de que o Dr. Gilson tomara providências, mas pedira sigilo absoluto. Ela não devia comentar isso com mais ninguém da família, muito menos com a polícia. Qualquer coisa que vazasse podia chegar ao conhecimento da quadrilha e daí adeus efeito surpresa fundamental no caso. Alzira, agradecida, concordou com os termos. Era como Valéria, pai e mãe ao mesmo tempo, tinham de decidir sozinhas. Para ganhar tempo, Valéria deixara o táxi esperando na porta. Voltou ao escritório e entregou a foto ao Dr. Gilson, que liberou em seguida. Logo mais, Liu retornaria e daria início às buscas. Chegando em casa, como sempre fazia, Valéria preparou o jantar. Estavam comendo quando o telefone tocou. Uma voz de homem perguntou pela mãe de Suelen. Sou eu, respondeu Valéria. Quem está falando? Não importa, disse a voz. Não tente fazer contato. Se alguém reclamar a mercadoria em nosso poder, ela será considerada descartável. A responsabilidade será toda sua. Não esqueça que também tem mercadorias valiosas em casa. Nunca se sabe o que pode acontecer. Melhor ficar fora disso.
para seu próprio bem. A ligação cessou de repente, enquanto um calafrio corria pela espinha de Valéria. Ela entendera a linguagem cifrada. A quadrilha agira rápido e descobrira o telefone discado por Odinete. Talvez até soubessem o seu endereço e que possuía filhas menores. Estava tão desprotegida como se as paredes de sua casa fossem de plástico transparente. Que foi, mãe? Perguntou Suelen. Você ficou pálida. Foi nada não, filha. Só um trote, disfarçou, mal contendo o pânico. Esperou as meninas se distraírem com a TV e ligou para a casa do Dr. Gilson. Ele ouviu em silêncio suas palavras atropeladas. Depois pediu que ela se controlasse. Não deviam falar nesse assunto por telefone. Nunca se sabe, poderia estar grampeado. No dia seguinte, conversariam melhor. Ainda perguntou se ela queria ir para um motel com as meninas por aquela noite, até ficar mais calma. Ela disse que não. Estava preocupada. Era com outra coisa. E ele sabia o quê? Não seria possível atrasar. Quem sabe até mesmo impedir. O que está acionado é irreversível, respondeu ele também, cifrado, dando a entender que Liu já estava a caminho. Nem adiantava tentar detê-lo, mesmo porque não estavam acostumados a fazer contato. Quando se punha em missão, o homem era pior que um míssil. Só parava quando acertava o alvo. Então o único jeito é rezar, disse ela. Confie que tudo vai dar certo. Dr. Gilson era otimista, mas por mais boa vontade que ele tivesse, quem estava no meio do tiroteio era a sua família. Nessa noite, nem dormiu. Rolou na cama a madrugada inteira. Volta e meia, levantava e ia conferir as fechaduras das portas da sala e da cozinha, os trincos das janelas. Ao menor ruído lá fora, estremecia, como se, a qualquer momento, a casa pudesse ser invadida. Ela ali com 3 crianças, indefesa. Que falta faz um homem nessas horas? Seria um conforto ter um marido por perto, pelo menos um adulto com quem dividir seu pavor, mas só podia contar com ela mesma e Deus. Mesmo que fosse a polícia contar sobre o maldito telefonema, o que eles poderiam fazer? Já imaginou colocar um policial na porta de cada pessoa que é ameaçada? Lá pelas tantas conseguiu pegar no sono. Teve um pesadelo horrível. Acordou suando em bicas, a boca seca. Foi até a cozinha beber água. Não podia acreditar que aquilo estivesse acontecendo com a sua família. Tinha se comprometido com o delegado, mas o que ela deveria fazer mesmo era arrumar a mala das crianças e levá-las para o interior. Na casa da avó estariam protegidas. Em termos, se eles quisessem, também as achariam. O poder dessa gente parece não ter limites. Mãe, você tá legal? Suelen apareceu na cozinha de rosto espantado. Tinha de se controlar, senão estaria tudo perdido. Procurou disfarçar. Não é nada não, filha. Foi só um pesadelo. Vim beber água. Já passa. Foi o telefonema, não foi? Suelen não era boba.
já tinha idade suficiente para intuir a gravidade da coisa. Será que não era melhor a gente ir para a casa da avó? Vamos dormir, filha. Amanhã vou conversar direito com o Dr. Gilson. Vamos ver o que ele acha. Na hora do pavor, a gente nem consegue pensar direito. Posso dormir com você, mãe? Só essa noite. Por favor, estou com medo. Valéria abraçou a filha e voltaram ao quarto. Pegaram no sono quando o dia estava quase clareando e os pássaros já cantavam lá fora, como se a terra fosse um eterno paraíso.